Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Quero parabenizar os corajosos nesse frio, né? Conseguiram sair de casa para vir para a igreja, cultuar a Deus juntos. Vamos abrir nossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 26. Os irmãos devem olhar. Eu subi aqui no púlpito, né? Com uma Bíblia desse tamanho. Deve dizer, o irmão Jardel é crentão. Mas não é não, irmãos, é que eu não enxergo mesmo. Então eu preciso de Bíblia com letra grande. E eu sou teimoso, não uso meus óculos. Então eu uso a estratégia de usar uma Bíblia grande. Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 16 a 19. São poucos versículos que nós vamos tentar meditar em alguma coisa nesse trecho que é tão rico. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou na minha versão NAA. Deuteronômio 26, 16 a 19. A sua versão aí qual que é? NAA, tá. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje, vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor, seu Deus, como Ele falou. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta manhã, e como disse a canção, logo eu, Senhor, um pobre pecador, logo eu, finito e carnal, o Senhor me trouxe até aqui, diante da Tua igreja, para pregar a Tua palavra. Nós não somos merecedores de estar aqui, mas por Tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui. Nós reconhecemos a nossa pequenez, mas nós Te amamos do jeito que nós somos, ó Pai. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Fala conosco nesta manhã, ó Pai. Nós somos um povo, como disse Isaías, de lábios impuros, e habitamos num povo de impuros lábios. Mas eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. João, você coloca a primeira foto aí. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu resolvi fazer uma coisinha um pouco diferente. Foi o dia 27 de novembro de 1983. Não sei quantos lembram desse episódio. O Boeing 747 da Avianca Airlines, um voo internacional chamado Voo 011, que iria de Frankfurt com destino final a Bogotá. Escalas em Paris, Madrid, Barajas e Caracas. 27 de novembro de 1983. Por algum motivo que não convém falar aqui, na nossa pregação, o Boeing não saiu direto de Frankfurt. Os passageiros tiveram que pegar um outro avião e pararam em Paris, e lá pegaram o Boeing 747 da Avianca. Partiram, voo, e na sua primeira parada, na sua primeira escala, que seria em Madrid, Barajas, na sua descida, a poucos minutos de pousar, na sua primeira escala, o piloto, fazendo a manobra para pousar, ouviu um aviso de alerta do computador de bordo do avião. Perigo,
perigo, suba, 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 perigo, suba, suba. Foi isso que foi ouvido horas depois, na famosa caixa preta. Pode passar outra imagem? Na famosa caixa preta, que foi recuperada. Por algum motivo que também não convém falar aqui, o comandante do avião não acreditou no aviso de alerta do computador de bordo. E as investigações mostraram que, momentos antes do avião se chocar com montanhas daquela região e se despedaçar, pode passar nas outras fotos. O piloto, ao ouvir o aviso de alerta do computador de bordo, perigo, suba, 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 ele falou, cala a boca, e desligou o computador de bordo. Alguns minutos depois, esse foi o resultado. Um terrível acidente, talvez o pior acidente da história da Avianca Airlines, com mais de 180 mortos. Isso foi em 27 de novembro de 1983. Entenderam? Entenderam a história? Todos entenderam a história? Agora pode tirar aí essas imagens horríveis. Guarde a história na cabeça de vocês, porque nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Deuteronômio 26, 16 a 19, meus irmãos queridos, o encerramento de uma longa sessão que começou lá no capítulo 12 de Deuteronômio. Deuteronômio 12, versículo 1, diz assim: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Estes são os decretos. E aí Deus começou a falar todos os decretos. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e assim por diante. Quando chegou no capítulo 26, o encerramento foi a reafirmação da aliança entre Deus e o seu povo. E aí, quando eu estava lendo esse texto, um texto curtinho, poucos versículos, né? Eu até fiquei admirado, porque eu recebi poucos versículos, o pastor sempre me dá muitos versículos, eu fico numa enrascada. E eu fiquei pensando, Senhor, o que é que eu vou falar aqui? Tem tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mesmo em poucos versículos. A gente poderia falar, por exemplo, nesse texto sobre o Shema de Deus, Deuteronômio 6, ouve, ó povo, ouve o Senhor, seu Deus é o seu único Deus. A gente podia falar sobre a aliança do Senhor, o pacto da aliança, a doutrina do pacto, a teologia da aliança. A gente poderia falar sobre o povo de propriedade particular. Nós somos um povo de propriedade particular, sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus. Mas, orando a Deus, o Senhor me fez me voltar para apenas uma palavra. E eu gostaria de pregar em apenas uma palavra nesse texto, que está no versículo 16. Vamos ler novamente o versículo 16, meus irmãos. Acompanhem comigo aí na Bíblia de vocês. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu... O que está escrito aí? Coração e de toda a sua alma. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração. Esta palavra aí, coração, é a palavra que nós vamos nos deter aí nos próximos 40 minutos. Coração. E é muito interessante quando a gente começa a estudar a Bíblia, porque, impressionantemente, quando eu fui entender que palavra é essa, coração, aqui nesse texto, eu descobri que essa palavra coração,
que o escritor, que Moisés colocou aqui, é a palavra leb, ou lebab, que no hebraico significa consciência. Consciência. E eu comecei a pensar, nas minhas divagações, que a consciência, a nossa consciência, de cada um de nós, que todos nós temos, é a parte, talvez, fundamental, ou uma das partes mais fundamentais no processo de santificação de nós, cristãos. Todos nós devemos, durante o nosso processo de santificação, levar em consideração a nossa consciência. Aliás, meus irmãos, todos nós deveríamos ter alguém com quem prestar contas, não é verdade? Um irmão querido, um amigo, um irmão de sangue, um colega, o seu próprio pastor. Todos nós deveríamos ter alguém com quem prestar contas. Como você está, meu irmão? Como está a sua vida? Como está a sua vida de santificação? Você está buscando a Deus? Você está orando? Você está buscando? Você está lendo a Bíblia? Todos nós. Se não fazemos isso, deveríamos fazer. Talvez, uma das pessoas mais... Talvez não, a pessoa mais próxima a mim é a minha esposa. Ela é minha companheira que chega para mim e fala assim, como está a sua vida? Porque ela me conhece melhor do que todos vocês aqui. Ela me vê todos os dias, ela acorda comigo todos os dias, ela vai dormir comigo todos os dias. E talvez ela seja a pessoa que mais espera que eu viva aquilo que eu prego. Olha, você pregou aquilo, mas você não está vivendo aquilo. Mas nem mesmo ela, nem mesmo ela conhece o meu coração. Nem mesmo ela conhece a minha consciência. Paulo falou muito sobre a consciência. Atos 23:1 diz assim, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até os dias de hoje. Atos 24:16 diz, por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo falou também em 1 Timóteo 1:5, disse, o objetivo desta exortação, desta admoestação, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 2 Timóteo 1, versículo 3 diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo falou muito sobre a consciência, porque Paulo sabia da importância de uma consciência pura. Em quê? No processo de santificação. Por isso, meus irmãos, eu dei o título da pregação de hoje de Guerra Santa, Santificação, a luta de todo cristão por uma boa consciência. Ou por uma consciência pura. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 19. Se puder postar para mim, colocar aí na tela, por favor. 1 Timóteo 1, 18 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, o filho na fé de Paulo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Mais uma vez, Paulo falando da boa consciência. Por quê? Porque alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Olha que interessante. Paulo aqui ele faz analogia daquele que não ouve a consciência
aquele que não ouve a consciência, naufraga. Naquela época não existia navios. Talvez se Paulo... Navios não, aviões. Talvez se Paulo tivesse ouvido a história da Avianca Airlines, que caiu, talvez Paulo tivesse usado o exemplo da Avianca. Mas assim como um homem que não dá ouvidos à boa consciência naufraga, como diz Paulo, a história triste daquele avião que caiu é uma excelente analogia do homem que não dá ouvido à sua própria consciência. Aquele piloto, por algum motivo, não deu ouvido à voz do computador de bordo do avião. Pull up, suba, 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 perigo. E de forma inadvertida eles falaram, cala a boca, cale-se. E calaram aquela voz. Assim como aquele piloto de avião, muitos hoje em dia estão calando a sua consciência. E o fim disso será a morte. Mas o que é a consciência? O que é essa coisa que todo mundo fala? Consciência. John MacArthur, no seu livro The Vanished Conscience, significa a ausência da consciência, publicado na editora Mundo Cristão, e que eu recomendo que todos leiam, ele disse assim, a consciência é o sistema de alerta da alma. A luz amarela começa a piscar, perigo, perigo, não ande por aí, você vai cair, perigo, perigo. É o sistema de alerta da alma. A consciência é uma faculdade humana. Todos nós temos, cristão ou não cristão, que é dada por Deus a todos nós, que julga todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Por que eu estou aqui agora? A minha consciência sabe por que eu estou aqui. Só a minha consciência e Deus sabe por que eu estou aqui. Ele julga as minhas motivações com base nos meus padrões morais que eu recebi. Ninguém pode escapar da sua consciência. Eu posso esconder da minha esposa o que eu estou pensando. Eu posso esconder da minha esposa as minhas motivações. Eu posso ter sucesso nisso. Mas ninguém se esconde da sua própria consciência. A consciência, é a mais alta corte suprema humana que julga a nossa vida. Nem a Suprema Corte do Brasil, que infelizmente está muito em descrédito hoje, mas nem a Suprema Corte do Brasil é capaz de julgar o que está na minha consciência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está? Entenderam? Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Quem me conhece, além de Deus, a não ser eu mesmo? O que passa agora na minha consciência. Vocês sabem, cada um de vocês sabe o que passa na consciência de vocês agora, na mente de vocês. Só vocês, além de Deus, é claro. A consciência, ela pode nos acusar, trazendo culpa, mas também ela pode nos defender. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Romanos 2, 14 a 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O versículo anterior, o versículo 14, diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei
fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham lei. E aí ele continua: estes mostram a lei gravada no seu coração, a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, que mesmo os ímpios, que não são tementes a Deus, que não conhecem a Deus, de alguma forma, em algum grau que a gente não sabe medir, eles têm uma consciência que os limitam, que norteiam as suas vidas. Não, eu não posso matar a minha esposa que está do meu lado aqui. Ela é minha esposa. Eles não fazem isso porque Deus mandou não fazer isso. Eles fazem isso porque Deus colocou de alguma forma isso em suas consciências. Mas o versículo diz também que por causa disso, por causa desses pensamentos conflitantes, a sua consciência às vezes os acusam e às vezes o defendem. Portanto, a consciência tem um grande poder sobre cada um de nós aqui. Ela pode nos acusar. Você fez aquilo. Você conseguiu enganar todo mundo, mas eu sei que você fez aquilo naquele dia. Ou a consciência pode te defender. Todo mundo fala que você fez, mas eu sei que você não fez. Esta é a consciência. Portanto, meus irmãos, a culpa que a consciência traz sobre você, sobre aquilo que você cometeu, que desagradou a Deus, ela é benéfica. Ela é sadia. Porque essa culpa vai exigir de você confissão, arrependimento e mudança de rumo. Olha o que fala 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim, versículos 8, 9 e 10. Um texto muito conhecido. Está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora pula para o versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Dele quem? Deus. E a sua palavra não está em nós. Aí ele complementa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A consciência trouxe para você culpa, você confessou o seu pecado, se arrependeu e mudou de rumo. Por isso que a consciência, boa consciência que traz a culpa real, você pecou, você está aqui no púlpito, mas você é um hipócrita, você está em pecado, sua consciência fica martelando em você. Você está cantando no louvor, mas você é um hipócrita. Você não pediu perdão ao seu irmão. Você está vindo para a igreja, mas eu sei quem você é. Só eu sei o que você fez. Consciência. Consciência. Culpa. Culpa. Mas nós vivemos em uma sociedade da vitimização, do coitadinho dele. Ele teve uma infância tão sofrida. Ele pode fazer o que ele está fazendo. Ele não teve orientação dos papais. Ah, mas fulano de tal não trabalha. Ele vive às custas dos outros. Ah, mas ele pode. Ele teve uma vida tão sofrida. Não coloque culpa sobre ele. Sociedade da vitimização. Coitadinho dele, ele quis violentar aquela moça que passava nua, mas não teve culpa, ele não teve culpa. Foi a moça que provocou com seus vestidos curtinhos. Coitadinho dele. A gente dá risada às vezes, mas é isso que está acontecendo, meus irmãos. Coitadinho dele, ele é doente, ele gosta de criança.
é uma doença. Ele não tem culpa, ele precisa de remédio. Em alguns países europeus, inclusive, o remédio para os pedófilos é dar para eles o que eles querem. Nós vivemos numa sociedade onde o número de doenças do Manual de Diagnóstico e de Estatísticas de Doenças Mentais, o famoso DSM, só tem aumentado cada vez mais. É doença disso, doença daquilo outro, que a gente não dá conta. Nós vivemos numa sociedade onde pedir perdão é sinal de fraqueza. Vivemos numa sociedade onde a verdade é relativa, portanto, a culpa é imaginária. Se não existe uma verdade única, não existe culpa. Quem disse que eu tenho culpa disso? Esta é a minha verdade. A sua verdade é uma, a minha é outra. Nós vivemos, meus irmãos, e eu falo isso com muita dor no coração, onde o pecado, como o homossexualismo, o bestialismo, a pedofilia, o fetichismo, a disforia de gênero, a cleptomania, o machismo, o feminismo à luz de Simone de Beauvoir, são apenas ou escolhas, e ninguém tem o direito de discutir o que eu quero viver, eu vivo como eu quiser, ou são doenças, mas nunca, nunca é pecado. Pecado? Quem disse que é pecado? Seu pai? Seu pastor? Os seus pais falaram que não pode fazer isso? Quem falou que eles podem te podar? Você precisa ser feliz. Não é isso que estão falando por aí? Você precisa ser feliz. Romanos 1:22 diz: dizem que eram sábios, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E aí o Salmo 14:1 complementa, dizendo: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Sociedade da vitimização. Tire o pecado da minha frente e eu não terei culpa. Tire a culpa e eu não precisarei de arrependimento. Tire o arrependimento e eu não precisarei de confissão. Tire a confissão e eu não precisarei de Deus. É tirar Deus da jogada. Mas, para estas pessoas que pensam assim, a palavra de Deus tem uma mensagem. Olha o que está escrito lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13 a 14. Diz assim, Provérbios 28, 13 a 14. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Marcos 2, capítulo 2, versículo 17 diz: tendo ouvido isto, Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Mas Filipenses 3:19 é o meu preferido. Filipenses 3:19. Sabe o que diz em Filipenses 3:19? Filipenses 3:19 diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles, e Deus com D minúsculo, é o ventre. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Vocês não sabem, ontem eu fui na night,
peguei um monte de mina. Nossa, você pegou um monte de mina. Desculpa a expressão meu chula, meus irmãos. Que legal, você é demais, eu sou seu fã. A glória deles é aquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para o que a consciência não é. A consciência não é, e isso é muito importante, a consciência, embora seja uma faculdade humana que Deus colocou na nossa mente, no nosso coração, que nos alerta para não cairmos e morrermos, a consciência não é a voz de Deus, não é. A consciência não é o próprio Deus. A consciência não é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vemos isso claramente, quando Paulo falou assim, porque a consciência não me acusa de nada. Paulo, quando estava se defendendo contra os coríntios, já teve uma lição aqui sobre isso na Escola Bíblica Dominical, Paulo disse assim, a consciência não me acusa de nada, eu estou com a consciência limpa, pura. Mas Paulo complementa, Paulo diz assim, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que embora a minha consciência esteja limpa, não é isso que me salva, é o Senhor. Não é a consciência que me justifica, é o Senhor. Hebreus 9,14 diz assim, muito mais o sangue de Cristo, Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que isso quer dizer? Que a nossa consciência, ela não é a voz de Deus, portanto, ela não é perfeita. Ela foi corrompida, como todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado. E como consequência disso, a nossa consciência falha. E como consequência disso, o homem consegue anular a sua consciência para cometer os seus próprios delitos. E como o homem ímpio consegue anular a sua consciência? Duas maneiras básicas. Primeira, calando a consciência. Lembra da história do avião? Cala a boca. Desligou a consciência, desligou o computador de bordo, e o avião caiu, e eles morreram. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, diz assim, um texto muito conhecido, já foi pregado aqui. E por haverem desprezado o conhecimento, posta para mim, por favor, Romanos 1, a partir do 28. 28 ao 32. Paulo falando sobre a condição do homem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem as obras que não convêm. O que ele está querendo dizer aqui? O homem insistiu tanto em fazer coisa errada, que Deus falou, vocês querem fazer? Vai, faz. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, de homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, são caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são arrogantes, são orgulhosos, são inventores de males, são desobedientes aos pais, são insensatos, são desleais, são sem afeição natural, sem misericórdia. E a lista aqui, ela não é esgotável, tem muito mais. E o versículo 32, ele diz assim, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aos que as praticam.
O que ele quis dizer aqui? Espera aí. Então quer dizer que esses caluniadores, que esses inimigos de Deus, que esses insolentes e muitos outros, eles conhecem a sentença de Deus? É o que o texto está dizendo. Mas eles conhecem a sentença de Deus e fazem ainda? E não somente fazem, aprovam os que a fazem. Sabe o que é isso? É calar a sua própria consciência. Você comete um pecado e você sabe que aquilo é pecado. Você ofende a Deus e você sabe que você ofendeu a Deus, mas você fala, mas eu quero, eu gosto. Cala a boca, consciência. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Ah, meu pai me falou que eu não posso fazer isso porque eu estou ofendendo a Deus, mas eu quero. Vem fazer comigo. A gente tem direito de ser feliz. É o que está escrito no texto. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isto é calar sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. A consciência deles foi cauterizada, disse Paulo. Mas existe outra forma onde o homem ele pode anular sua consciência, além de calá-la, ele pode alterá-la, corrompê-la, adulterá-la. Tanto a mente quanto a consciência podem se tornar tão corrompidas que elas param de distinguir entre o que é puro e o que é impuro. Disse John MacArthur. Hebreus 10, 22 diz assim, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A consciência do homem, meus irmãos, ela pode se tornar má, ela pode se tornar suja, pervertida, quando ela é alimentada por coisas deste mundo. O que está alimentando a nossa consciência? Durante a semana, segunda a sábado, quando muitas vezes nós não vimos para a igreja, nós estamos aqui na igreja, o que alimenta a sua consciência? Netflix, maratonas e mais maratonas no Netflix, shots, é assim que chama, né? Shots, YouTubers. O que alimenta a nossa consciência? Ou é a palavra de Deus? Nós nos debruçamos na palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus. Oramos a Deus. O que alimenta a nossa consciência? Não há lugar, meus irmãos, não há lugar para o pecado na vida de um verdadeiro cristão que quer servir a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, por favor, rapidamente. Eu já estou caminhando para o final. Isaías 6, um texto muito conhecido. Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim. Vou esperar todos acharem. Isaías 6, 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas pessoas podem perguntar para o pastor Neto, por exemplo, para o pastor Wagner, para o pastor Gregory, para todos os outros pastores aqui. Algumas pessoas podem chegar para esses pastores e dizer assim: pastor, eu queria trabalhar na igreja, eu queria trabalhar no ministério de louvor, eu posso? Pastor, eu queria trabalhar aqui no ministério do diaconato, eu posso? Eu queria receber as pessoas, ministério Portas Abertas, né, pastor? Portas Abertas que chama ali, ministério Portas Abertas. Eu queria trabalhar, eu posso? Pastor, eu queria trabalhar no som, eu posso? Pastor, eu queria varrer o chão da igreja, eu posso? Pastor, eu queria evangelizar, quando vocês forem lá entregar folhetos, eu posso? Mas sabe o que o pastor deveria responder? Quando alguém chega para ele e fala assim: posso trabalhar na igreja? Ele devia responder assim: não sei, meu irmão. A primeira pessoa que tem que responder isso é você. Você pode? Como está a sua vida com Deus? O que diz a sua consciência? Você pode trabalhar para Deus? Sua consciência é pura? É limpa? Diante de Deus? Alguma coisa te acusa? A culpa está no seu coração? A boa culpa está no seu coração? Meus irmãos, não há espaço para homens em pecado no serviço ao Senhor. Não há espaço. Você quer servir ao Senhor? Purifique seus lábios, como fez Isaías. Você quer louvar a Deus? Você quer ir para o retiro de jovens? Você quer ir para o... esqueci agora o nome, fugiu. Para o impacto evangelístico? Purifique os seus lábios e sirva ao Senhor com alegria. Purifique o seu coração. Primeiro a santificação, depois o ministério. É isso que a nossa boa consciência fala. Como nós podemos manter a nossa consciência pura? Muito simples. Avalie a sua culpa. Confesse o seu pecado diante de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Minha consciência me acusa, mas o Senhor é um Deus perdoador. Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Mas se sua consciência não te acusa, se sua consciência está pura diante de Deus, peça a Deus misericórdia: Senhor, me ajuda. Como diz a palavra de Deus, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não apoie o seu próprio coração em si mesmo, mas apoie o seu coração em Deus. Depois que você avaliar sua culpa e confessar seu pecado, peça perdão. Reconcilie-se com quem você ofendeu. Reconcilie-se com seu irmão. Mateus 5, Sermão do Monte. Jesus falou: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você,
deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. E finalmente, eduque e alimente a sua consciência com a palavra de Deus. Só assim ficaremos livres da má consciência. Mateus 22 e 29 diz: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, disse Jesus. Filipenses 4 e 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por que não dizer que seja isso que ocupe a vossa consciência? Eu gostaria de orar, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus para que Deus purifique a nossa consciência. Porque, mais uma vez, eu repito, não há espaço no reino de Deus para homens que cultivam pecado em seu coração. Se você quer servir a Deus, purifique o seu coração. John Owen, um puritano, certa vez disse: mortifique o pecado. E guarde essa palavra com vocês. Mortifique o pecado. Faça disso a sua labuta diária. Todos os dias. É uma guerra. Sempre enquanto você viver, não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado. Ou, caso contrário, ele te matará. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, como filhos Teus, que Te ama imensamente. A Tua igreja está aqui para Te louvar, para Te adorar, para render graças a Ti, ó Pai. E nós Te louvamos porque um dia o Senhor nos resgatou de um lamaçal e nos trouxe vida e nos deu a Tua palavra para que possamos aprender dela e colocou em nossa mente uma consciência limpa, uma boa consciência pura. Mas nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude para que possamos manter a boa consciência, para que possamos nos santificar cada vez mais, para que possamos lutar com todas as nossas forças, todos os dias das nossas vidas contra o pecado, para que possamos, ao entrar na Tua igreja, termos um coração puro, ao subirmos aqui neste lugar santo para Te louvar, para pregar a Tua palavra, que possamos manter uma consciência limpa e pura, que estamos Te buscando com sinceridade de coração, ó Pai. Ajuda-nos a sermos sal e sermos luz em um mundo que caminha a passos largos para o inferno, ó Pai. Para que possamos propagar a Tua palavra para aqueles que necessitam. E se alguns dos que estão aqui têm uma consciência que o acusam, que hoje eles possam pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de salvação também. Porque o Senhor está pronto a perdoar. O Senhor está pronto a lançar todos os nossos pecados no mar do esquecimento, ó Pai. Para que possamos começar de novo. Mas não permita que saiamos daqui com pecados escondidos do nosso coração. Não permita que saiamos daqui com a nossa consciência nos acusando. Você é um hipócrita. Se alguém, Senhor, está aqui com uma culpa que não lhe é devida,
por uma consciência deturpada, doente, se sentindo culpado por pecados que cometeu no passado e que o Senhor já perdoou. Sara o seu coração, ó Pai. Sara a sua alma, para que ele possa viver uma vida de alegria e ter liberdade de te louvar e trabalhar para o Senhor. Essa é a minha oração sincera, a nossa oração sincera da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.